Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Em Memphis, no Tennessee, está um lugar saturado de atividade paranormal. O Hospital da Marinha dos Estados Unidos foi construído em 1883, ocupando uma área de 24 mil metros quadrados, com vista para o Mississippi. Totalmente isolados, os prédios estão abandonados há cerca de 50 anos. Originalmente, o hospital foi construído para cuidar dos soldados da Guerra Civil, e algo em torno de 110 mil mortes foram registradas ali. Como era o único hospital da região destinado ao cuidado dos soldados, eles chegavam baleados, mutilados, exaustos e desidratados. O problema era que tudo era muito precário e, por causa disso, mais de 40 mil deles morreram de infecção. Um historiador local explicou que a tática de guerra era que os soldados ficavam alinhados, cada exército do seu lado do campo de batalha, e avançavam, atirando, e o último homem que ficava em pé ganhava. Mas a munição usada, calibre 58, matava na hora, ou, caso atingisse braços ou pernas, não havia outra opção a não ser amputá-los. E aí a infecção se instalava e dificilmente o soldado sobrevivia. Quando a guerra acabou, veio então a epidemia de febre amarela, que naquela época era uma doença sem cura. E os médicos nem sabiam como tratar. E por isso foram construídas jaulas no porão, muitas jaulas. E lá os pacientes ficavam isolados até o fim. Era uma morte terrível. Homens, mulheres e crianças trancados e sangrando, até a morte. Além disso, os médicos e enfermeiras acreditavam que poderiam ser contaminados por arranhões, sangue, por fluidos e até mesmo pelo ar. As lembranças tomaram conta do lugar, e também seus habitantes, que continuam em plena atividade. O historiador disse que acredita totalmente que o lugar esteja infestado de fantasmas, principalmente de soldados e das enfermeiras. Alguns permanecem ali porque não foram tratados com a atenção que mereciam. Outros porque nem sabem que estão mortos e que a guerra já acabou há muito tempo. O prédio acumulou toda essa energia com o passar do tempo e foi ficando cada vez mais forte. Muitas pessoas são testemunhas de que logo na entrada já é possível sentir a circulação de energia eletromagnética. Não tem energia elétrica. E ainda assim, os detectores alcançam picos máximos na medição, principalmente o aparelho K2, que parece enlouquecer. Há a presença de espíritos, de fantasmas, de energia residual, atividade poltergeist, e muitas são as assombrações inteligentes que respondem às perguntas. O segundo andar parece ser o mais carregado, pois lá eram feitas as amputações e cirurgias, e muitos soldados morreram, tendo o uísque como único remédio e também com anestesia. É nesse andar onde fica o fantasma muito conhecido e procurado pelos que visitam o hospital. Um soldado confederado chamado Henry Wood. Ele já foi visto por praticamente todos os que vão até lá. Às vezes ele se materializa completamente. Outras surge como uma névoa branca que vai de um lado ao outro do corredor. E segundo o mesmo historiador, há de fato registros da existência de um soldado com o nome Henry Woods, que era um dos sentinelas. E ao vê-lo caminhando pelos corredores, é exatamente o que parece, que ele continua a fazer a mesma coisa, tomando conta do hospital. Henry é um fantasma calmo, ele não causa mal nenhum. Gosta de jogar pôquer, de um bom uísque e de fumar um cigarro. E, aliás, é assim que os investigadores paranormais conseguem chamá-lo para uma conversa. Na antiga farmácia, há muita atividade poltergeist. As prateleiras são as mesmas daquela época. E as coisas são arremessadas. Muitas pedras que ninguém sabe de onde surgiram podem acertar os distraídos. Mas, apesar de toda a dor e sofrimento que aquelas paredes guardam, parece ser ali, na farmácia, o único ponto com alguma atividade paranormal violenta. O necrotério, que ficava no porão, dá para fazer uma volta ao tempo, já que as mesas, gavetas, móveis e até alguns instrumentos ainda estão lá. A energia é muito pesada e os aparelhos detectam o tempo todo a presença de entidades. A temperatura baixa rapidamente e é possível sentir que há mais alguém junto aos vivos. Muitas vozes são ouvidas e também gemidos. No porão,
está o ponto mais triste do hospital. Lá estão as jaulas que foram construídas para os pacientes de febre amarela. Como eu disse, o medo de que a doença saísse das dependências do hospital ou que contaminasse médicos e enfermeiras era muito grande. E eles também não sabiam o que fazer com os doentes. Então, apenas deixavam os doentes lá, para que morressem. Só que depois disso, seus corpos desapareciam. Também é lá um ponto onde a temperatura baixa repentinamente, a som de passos, de gemidos, choro, e muitos já contaram ter uma sensação de tristeza muito forte. É comum que as câmeras e os celulares tenham as baterias descarregadas rapidamente. Alguns aparelhos apresentam problemas e até param de funcionar. E a razão disso é que muitos fantasmas querem se comunicar, todos ao mesmo tempo, e precisam de energia para isso. Isso também explica o fato de muitas pessoas saírem de lá cansadas e, claro, da queda de temperatura. Aliás, em todo o hospital há fantasmas querendo se comunicar sempre, alguns pelos aparelhos, outros por sons, outros até causando sensações, e a de estar sendo vigiado e seguido é a mais constante. Pelos corredores é possível ouvir passos, ver sombras, orbes e anomalias de luz, e muitos já relataram ouvir o som de rodinhas enferrujadas passando perto deles. Não há sinal de espíritos revoltados, malignos e muito menos de presença demoníaca, mesmo apesar de toda a dor, sofrimento, falta de cuidado e de respeito com que essas almas foram tratadas em vida. A impressão é de que eles fizeram do hospital um lugar seguro, a casa deles, lugar só deles, onde seguem a sua rotina. Só que agora em outro plano. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.